tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo ao canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson, juntos nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2021 a revista cujo tema é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição que tem como tema Paulo e seu amor pela igreja. Esta lição é para a data do dia 5 de dezembro de 2021. Amém? As outras 9 lições já estão postadas aqui no meu canal, Palavra de Vida para você, e também no Facebook, Docente Edson Araújo. Também tem uma lista de transmissão. Se você quiser receber essas videoaulas, é só você me passar o seu número e eu estarei enviando, né? Lembrando que aquele que é inscrito no canal recebe primeiro se ativar todas as notificações. Amém? Nós temos como texto áureo para a nossa lição de hoje: porque o amor de Cristo nos constrange. O apóstolo Paulo vai escrever isso em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14, a parte A. Amém? Temos como verdade prática: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. No decorrer da nossa lição de hoje, nós estaremos falando muito sobre esse contexto. Lembrando também, reforçando aos irmãos, que o nosso termômetro espiritual é o amor. Não é a quantidade de dons, não é o falar em línguas, o ser renovado por línguas. Isso, lógico que é importante, mas mais importante que isso é o que? Nós somos medidos pela quantidade de amor, pelas ações de amor que nós temos em relação ao próximo. Então, o amor é o nosso termômetro espiritual. Amém? Vamos aqui também destacar aos irmãos a leitura bíblica em classe, que se encontra na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Estaremos fazendo menção de vários versículos desta carta no decorrer da nossa lição de hoje. Temos como objetivo geral compreender o amor pela igreja. E para cada tópico que nós estaremos estudando, nós temos também os objetivos específicos que eu vou estar trazendo aos irmãos. Lembrando que o currículo da nossa revista é composto de 3 tópicos, cada tópico com os seus subtópicos. Amém? Caminhando então aqui, irmãos, para a nossa parte de introdução da aula de hoje. Vamos lá. Pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica, ou seja, a primeira delas, seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos, como nós já citamos lá no início, na nossa verdade prática, o que é o amor cristão? Podemos definir assim: ele não é um sentimento egoísta, ou seja, é abrir mão, dos nossos desejos próprios para estar o quê? Abençoando para o bem de outro. Amém? Então, nessa igreja de dos Tessalônicos, de Tessalonicenses, nós podemos ter aqui, no mínimo, 2 características marcantes. Quais? A primeira, o seu amor ao Senhor, e a segunda, a comunhão, o amor recíproco que havia entre os membros daquela igreja ali. Ainda dando sequência na nossa introdução, à luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Eu me lembro que uma época atrás, nós estudamos uma revista que tratava das definições de igreja. E nesse contexto da introdução, podemos dizer que existem dois tipos de igreja. Qual? A igreja invisível, que é o corpo de Cristo, aquela que é composta, é o conjunto de todos os salvos, de todas as denominações, de todas as nações, conforme nós aprendemos na palavra ali em João capítulo 3, verso 3 ao 5, a característica dessa igreja invisível, que é nascer de novo,
nascer através do arrependimento, através do que? Do nosso batismo, através da nossa conversão de direção. Essa é a igreja invisível, composta por todos aqueles que já estão salvos no Senhor Jesus. E a igreja visível é a igreja local, a igreja ao qual nós frequentamos, melhor dizendo. E dizendo aos irmãos que é importantíssimo, a nossa comunhão na vertical, com Deus, e a nossa comunhão na horizontal, que é com o nosso próximo. Se nós formos avaliar os 10 mandamentos, nós vamos ver ali que metade é na vertical, nossa comunhão com Deus, e a outra metade na horizontal, a nossa comunhão com o nosso próximo. Amém? Então aqui também, irmãos, temos como ponto central, para essa lição de hoje: ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. Por isso que trouxe aos irmãos a igreja invisível, vamos chamar assim a igreja de Cristo, todos aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador. E a igreja local, a igreja visível, aquela qual nós fazemos parte na nossa comunidade. Amém? Então aqui também cabe uma pergunta interessante, nesse contexto da introdução aqui. Por exemplo, irmãos, o que é a igreja? Nós já trouxemos aqui algumas particularidades, mas de uma maneira sucinta podemos definir que a igreja, irmãos, é um grande hospital onde pessoas carentes, necessitadas se achegam ali, e aquelas que já estão num processo um pouco mais avançado de comunhão com Deus, de saúde tanto espiritual, como nós trouxemos na aula passada, como a saúde emocional e física, que possam estar ajudando aqueles que estão chegando agora. E isso é o papel da igreja. E uma outra pergunta interessante nesse sentido é como nós estamos nos relacionando com a igreja. Na síntese deste primeiro tópico, eu vou trazer uma palavrinha que Deus me deu em relação a isso, a como nós estamos nos comportando dentro da nossa igreja local. E também saber se nós temos uma relação positiva ou uma relação, vamos dizer assim, negativa, não tão positiva como a igreja local. Amém? Então, que fiquem essas perguntas para a nossa comunhão, já falando aos irmãos, que espírito de fofoca, de contenda, de intriga, não faz parte da nossa comunhão com os nossos irmãos e muito menos com o nosso Deus. Amém? Então, nesse contexto aqui, nós finalizamos, a nossa parte de introdução da lição de hoje, caminhando para o tópico de número 1, cujo tema é o amor de Paulo pela igreja. Este tópico de número 1, ele tem o seu objetivo específico, que é destacar o amor de Paulo pela igreja. Amém? Nós temos aqui uma partezinha, a palavra do Senhor vai dizer que nesse contexto que nós estamos trazendo, que o marido, ele deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, o amor de Paulo, nós vamos estar adentrando agora um pouquinho mais e conhecendo. O primeiro subtópico já vem dizendo o amor como de um pai para um filho. Nesse contexto, nós podemos dizer que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fez cordeiros, nós somos agora filhos de Deus, através da sua morte na cruz do Calvário, ele nos reaproximou, nós fazemos parte agora dessa nova aliança em Jesus Cristo. Nós sabemos, que assim que Adão e Eva pecou e caiu, no Jardim do Éden, houve ali uma ruptura desta aliança, e aí Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para de novo ou novamente trazer esta aliança com o Pai. Nós estaremos também trazendo algum comentário no decorrer da nossa aula de hoje. Fique comigo, a aula está muito interessante. Então este primeiro subtópico vem dizendo assim, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros desta igreja. Os irmãos podem estar conferindo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 2 e verso 3, que fazem parte da nossa leitura bíblica em classe. Aqui também, esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico.
Nós já aprendemos em lições anteriores o porquê do apóstolo Paulo ser chamado de o apóstolo dos gentios. Aqui ainda, nesse primeiro subtópico, podemos trazer uma referência de que não foi só na igreja de Tessalônica o amor de Paulo. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, olha o que a palavra do Senhor vem dizendo. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, nesse sentido de que Paulo amava a igreja como um pai ama o seu filho, amém? Quem tem filho pequeno, né, sabe do que eu estou falando, ou até mesmo já, né, filho vai ser sempre filho, independente da idade que tenha, para a gente vai ser sempre a nossa criancinha. Mas eu tenho um pequenininho lá de 6 aninhos, que eu não consigo sair para o trabalho sem passar por ele lá, dar um beijinho nele. Impressionante, irmãos, quando você vai e dá um beijinho no rosto dele e diz: papai te ama, ele está dormindo, mas você vê o rostinho dele mudando assim, com um ar de felicidade, e eu fico imaginando o tamanho do amor do nosso Deus para conosco, amém? Se nós que somos falhos já temos esse amor por nosso filho, a Bíblia vai dizer que poderia uma mãe esquecer, né, o seu filho, mas Deus nunca, jamais ele se esqueceria de nós. Olha só que contexto, né, que Deus nos deu agora nesse primeiro subtópico aqui. Caminhando para o segundo subtópico, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Lembrando que hoje é muito comum, né, a gente ouvir o termo: eu sou gospel, né? Eu sou cristão, eu sou crente. Só que será que estamos vivendo o verdadeiro Evangelho? Vamos entender então este subtópico de número 2 aqui. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Vamos continuar, depois a gente volta fazendo um adendo aqui. Os versículos de 5 a 10, né, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, da nossa leitura bíblica em classe, mostram a indivisível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram as crenças em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só um discurso, mas implica em prática convicta. Vamos tirar aqui algumas lições desse segundo subtópico. Por exemplo, um dos elogios que Paulo fez aos Tessalonicenses. Nós estamos acostumados, irmãos, a criticar, a fazer crítica ou apontar, né, o erro, né, e o defeito, a falha. Só que quando temos a oportunidade de elogiar, não devemos deixar de elogiar, porque a pessoa pode receber de uma maneira errônea aquele elogio. Não, faça a sua parte. Se tem que elogiar, vamos elogiar um bom trabalho, um bom serviço, uma boa aula, uma boa atitude. Por que não? Olha só o que diz em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 2 e 3. Vamos lá dar uma lidinha lá. Apocalipse, capítulo de número 2, no verso 2 e 3. Jesus falando à igreja que estava em Éfeso: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo, o não são, e tu os achastes mentirosos. Verso 3: e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Verso 2 e 3 de Apocalipse, capítulo de número 2, é um elogio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a essa igreja. Tá certo que lá no verso 4 ele vai falar assim, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí aqui já é o que? Uma cobrança. Aqui no verso 2 e 3, é em forma de elogio. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E no verso 3 vem dizendo: e sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, né? Jesus fazendo o elogio aqui. Então nós também, né, nas cabíveis, né, situações, temos sim que trazer o elogio quando é um elogio sincero. A diferença do elogio e
da demagogia, vamos dizer assim, é o que? É que o elogio ele é sincero, o elogio ele vem sem interesse. Você elogia o trabalho, a pessoa, a atitude dela sem interesse. Já quando você está sendo demagogo, está sendo ali político, vamos dizer assim, nesse sentido, quer fazer uma média, você faz um elogio, mas aquele elogio que tem o quê? Um fundo de interesse por trás. Então isso não é um elogio sincero. Agora, quando o elogio é sincero e sem interesse, nós devemos sim praticá-lo, amém? Isso em minha humilde opinião, trazendo aqui aos irmãos. E aqui ainda, irmãos, falando sobre que o evangelho não é só discurso, mas implica em prática convicta. O que falta nos nossos dias de hoje é convicção às pessoas, é convicção tanto naquilo que tem a oferecer, que tem a fazer, como aquilo que não deve ser feito. E aqui, nesse caso, trazendo para a nossa revista de hoje, o que adianta a gente conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não praticar a palavra do Senhor? Não está praticando o Evangelho. Nós vamos falar até o final da aula sobre as virtudes teologais. O que são essas virtudes teologais? Fique comigo que nós vamos estar falando um pouquinho sobre a prática do Evangelho, ou seja, a prática do amor. Ainda trazendo aqui, nesse contexto aos irmãos aqui, podemos citar a referência de Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, quando Jesus ali, ele vai falar que muitos ouvem a palavra, mas não praticam. Vamos lá dar uma lidinha para não ficar aqui só num comentário da minha parte. Mateus capítulo de número 7, no verso 24 ao verso de número 27. Olha o que a palavra do Senhor vem nos dizendo. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Um texto bem conhecido dos irmãos. E desceu a chuva, e corriam os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nesse contexto aqui, nós trazemos aos irmãos o que? Uma aplicação no que? Em ouvir e praticar. Verso 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Nesse contexto aqui de evangelho, o evangelho não é só aos ouvidos, e sim também às vistas. Já disse em lições anteriores que alguns vão ter só o nosso exemplo, o meu exemplo e o seu exemplo como leitura de Bíblia, vamos falar assim, né? Caminhando para o subtópico de número 3, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Irmãos, isso aqui nos leva a uma reflexão nesse terceiro subtópico da seguinte forma: quantas pessoas nós vemos hoje criticando a igreja local, a igreja que Cristo levantou a pessoa para estar ali congregando, contendas, intrigas, dissensões. Isso não faz parte da igreja do Senhor, nesse contexto aqui, irmãos, nós temos que praticar a palavra do Senhor em perdoarmos, em estarmos liberando perdão. A igreja, como disse aos irmãos, principalmente a igreja local, irmãos, é um grande hospital, onde pessoas carentes, necessitadas, enfermas e falhas, eu sou falho, você é falho, e às vezes a gente fica buscando perfeição no outro, e aí o que acaba acontecendo? Como é que fica a nossa comunhão com Deus e com o próximo?
Essa aula é uma aula, irmãos, de reflexão. Eu procuro trazer sempre uma aula prática, uma aula bem objetiva e uma aula com aplicação para os nossos dias de hoje. O que nós estamos fazendo? Lembra lá das perguntas no início da aula? Como está sendo a nossa estadia dentro da igreja? Como está sendo os nossos cultos dentro da igreja, né? Como está sendo os nossos comentários dentro da igreja? A revista veio trazendo aqui, ó, esse lugar que Deus nos plantou, né? É hora do quê? De demonstrarmos amor pela igreja de Cristo. Sei que tem os seus problemas, como toda família tem problemas, mas vamos para os joelhos, vamos colocar na mão do Senhor, amém? Então aqui ainda, ó, nesse contexto aqui, ó, nós podemos ainda trazer aos irmãos aqui, ó, que Paulo vai nos ensinar a como deixar o nosso amor aflorar, né, a igreja local. E ele também vai dizer, né, que haviam muitos, como é costume de muitos, né, que estão deixando a congregação, né? Será que Deus que te levantou, que te colocou nessa congregação, será que Ele falou para você sair de lá? Ou você está saindo, ou tem o desejo de sair por alguma coisa que o homem te fez? Somos todos falhos, como já disse aqui. Então, como síntese deste tópico de número 1, que nós aprendemos a respeito do amor de um pai para com um filho, comparando o amor de Paulo para com as igrejas, aprendendo também sobre o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Também aprendemos aqui que o amor deve nortear a nossa vida na igreja local, que é a igreja visível, como eu já expliquei aos irmãos aqui. Na síntese, podemos trazer aqui tranquilamente, então, que devemos amar a nossa igreja local. Por quê? Porque não existe igreja perfeita, né? Se você encontrar uma igreja perfeita para congregar, não vá para lá, porque você vai estragar a perfeição dessa igreja, entendeu? Se nós encontrássemos uma igreja perfeita, nós iríamos para lá como imperfeito e iríamos estragar aquele ambiente lá. Por isso é que não tem, né? Eu costumo dizer, né, nessa meditação aqui, que tem duas situações complicadas dentro da igreja. Não vou nem dizer que tem 2 demônios na igreja, misericórdia. Duas condições que causam muita, vamos falar assim, nesse contexto, muita coisa fora da palavra do Senhor. É o tal do me contou e escutou. Me contou e eu escutou. Nossa, misericórdia. Isso aí é terrível. Temos que fugir do me contou e do escutou. E aí nossa comunhão com Deus e com a igreja local, com certeza, será abençoadíssima pelo nosso Deus. Caminhando para o tópico de número 2, onde nós temos o tema, o amor e a fé na igreja. Este tópico de número 2 também tem o seu subtópico, tem o seu objetivo específico, que é relacionar o amor com a fé na igreja. Primeiro subtópico, amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos, lá em Romanos capítulo de número 5, no verso de número 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Amém? Aqui então podemos ainda relacionar o texto áureo da Bíblia, né? O texto áureo da Bíblia, se podemos dizer assim, a revista trouxe aqui, ó, João capítulo 3,16, né? Muito conhecido dos irmãos, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora você quer ver como nós podemos fazer um paralelo? Eu citei aos irmãos o texto da revista, João 3,16. Agora vamos lá para 1 de João 3,16. Olha que interessante, irmãos, esse contexto aqui, ó. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 3, no verso de número 16. Olha só que paralelo que nós podemos traçar. Conhecemos o amor nisto,
que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, ó, 1 de João, capítulo 3, no verso de número 16, nós fazemos aqui um paralelo com João, capítulo 3, verso 16. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, ou seja, ele nos amou e doou. E lá em 1 de João, capítulo 3, no verso 16, ó, ele diz assim, ó, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Olha lá João 3,16. E aqui ainda vem complementando dizendo assim, ó, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então nós devemos também amar e doar. Entendeu o paralelo? João 3,16, Deus nos amou e doou. Nós também devemos amá-lo e também nos doarmos ao nosso próximo, né? Então, caminhando para o subtópico de número 2, temos como tema a fé e o amor no ensino de Paulo. Aqui nós vamos aprender o seguinte: o amor nos diz que, o apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Aqui é sempre bom, quando nós falamos em graça, dizer que a salvação é pela graça, mas não foi de graça. 1 Pedro vai dizer que Jesus Cristo pagou um alto preço. O preço foi um preço de sangue pela nossa vida. Então a salvação é por meio da graça, mas não foi de graça, custou um alto preço. Então aqui podemos ainda dizer, ó, é concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Isso está lá em Efésios, capítulo de número 1, no verso de número 15. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, no verso de número 3, olha o que a palavra nos diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Paulo estava ensinando aqui, ó, que a nossa fé ela é aumentada quando o nosso amor, que é o nosso termômetro de santidade, ele começa a aflorar, mas em relação a nós praticarmos o bem para o próximo. Olha que Paulo fala aqui, ó, que o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, né? O amor fraternal aqui, ó. Então aqui ainda podemos trazer, né, nesse contexto aqui, ó, portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes de Jesus é o amor recíproco para com os outros. Tudo já foi pago e consumado na cruz do Calvário. Jesus vai dizer, telestai. Telestai, tetelestai. É uma palavra grega que quer dizer está consumado, está feito, está pago. Nosso pastor trouxe um ensino muito lindo, muito edificante sobre esse termo, tetelestai. E uma das coisas que aprendi com este ensino do nosso pastor foi que, dentre várias, né, lições que significa esse tetelestai, a que marcou o meu coração era Jesus dizendo, Pai, tudo está pago por mim, por eles. Eu estou dando a minha vida por eles, né? Olha que coisa forte, irmãos. Então, nesse sentido, nós não temos que fazer mais sacrifício nenhum. O sacrifício maior Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário, garantindo o meu passaporte e o seu passaporte para a salvação. Ainda podemos estar dando uma lidinha lá, ó, em 1 de João, capítulo 4, no verso de número 20. Anotei aqui aos irmãos esta referência. 1 de João, capítulo 4, verso 20, diz assim, ó, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, pois quem não ama a seu irmão que está vendo, como pode amar a Deus a quem nós não vemos? Vemos só pelos olhos da fé. Então, nesse contexto aqui, ó, o amor entre irmãos é importantíssimo, a nossa comunhão com nossos irmãos, amém? E amar, irmãos, quem nos ama é fácil, mas e amar quem pisa no nosso calo? Quem nos calunia, quem nos maltrata,
quem nos fere, quem nos deferiu palavras que nos machucaram. E Jesus vai nos ensinar que nós devemos amar o nosso inimigo, né? Por quê? Porque amar o nosso amigo, aquele que está perto, aquele que faz só o que a gente agrada, isso aí, no meu entendimento, é mais fácil. Agora, e amar aquele que nos machuca, como já disse aqui? Então, é algo também que temos que estar refletindo para a nossa vida e o nosso crescimento espiritual. Amém? Bom, caminhando então, irmãos, para o subtópico de número 3, né? A dimensão prática do amor na igreja. Vamos estar então aqui trazendo aos irmãos que no ministério de Paulo o amor tem um caráter prático. Eu vou até grifar esse caráter prático aqui, porque é o que nós estamos falando durante toda a lição de hoje. O evangelho tem que ser vivido na prática. Amém? Paulo vai dizer a Timóteo: pregue a palavra. E nós lemos já no decorrer da nossa lição que aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é considerado como, vamos falar assim, louco, né? Nesse contexto aqui, ó. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, que os irmãos podem estar lendo lá em Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso 37, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Vemos ali que 2 passaram de largo porque a sua prioridade não era o amor, né? Tinham títulos, mas não praticavam o amor ao qual esse título incumbia eles. E aí nós vemos ali que nessa parábola aqui, né, o amor colocado em prática. Né? Então, ó, num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Olha o nosso ponto central da aula de hoje. Ame a igreja de Cristo, a igreja invisível, nós já falamos aqui. E ame a igreja local, a igreja visível, amém? Então, podemos ainda continuar dizendo aqui, ó, que é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Volto a repetir: pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Quantas oportunidades, irmãos, nós temos de mostrar o amor na prática, né? Alguém chega e diz para você: moço, me ajuda, compra uma trufa para me ajudar. Às vezes uma criança, irmãos, e aí nós temos a possibilidade de estar ajudando e não ajudamos, perdemos a oportunidade de demonstrar o nosso amor. Alguém chega na saída de um mercado e fala assim: moço, estou com uma fome. Moça, compra um pacote de bolacha para mim. Ah, não me enche o saco. Irmãos, esses dias eu fui abastecer o carro e eu vou trazer isso aqui porque é da parte de Deus. Pode doer um pouco, mas é para o nosso bem espiritual. Fui abastecer o carro e estava ali de terno, gravata, tinha acabado de sair da igreja. Não que isso faça diferença, mas só para trazer esse contexto aqui. Aí se aproximou de mim um menino. E quando eu vi, eu tinha comprado as 5 trufas dele. E aí o frentista, irmãos, olhou para mim e falou assim: ó, acabou de parar um aí, ó, do mesmo jeito que você estava aí, de terno e gravata, com a Bíblia no banco do lado, escorraçou o menino, mandou o menino sair daqui, ó, irmãos. Falando isso para os irmãos aqui, chega a cortar o nosso coração, porque são algumas atitudes que não demonstram o amor de Cristo. Você não é obrigado a comprar, mas maltratar, né? E era uma criança, irmãos, e eu sei que às vezes, né, sei lá, a pessoa pode estar nervosa, mas nada justifica isso, nada justifica isso. A revista trouxe esse contexto aqui, ó, sobre oportunidade de amar, e Deus me toca o coração em dizer para alguém aqui, ó, não perca a oportunidade de demonstrar o amor, porque Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, que é prova maior de amor para a minha vida e para a sua, e às vezes a gente perde essas oportunidades, né? Vamos trazer lá para Tiago, capítulo 4, desculpa, irmãos, aqui
Às vezes o Espírito Santo toca o nosso coração algumas atitudes e a gente não entende, né? Como aquele que diz que tem o Espírito Santo, não estou aqui apontando meu dedo a ninguém, mas como aquele que diz que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, pode escorraçar uma criança por estar talvez vendendo ali a trufa para levar o dinheiro para ajudar o papai e a mamãe em casa, né? Então alguma coisa que fala muito forte ao nosso coração. Olha o que Tiago vai dizer em Tiago capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando na nossa vida, né? Para que nós venhamos ter, né, a misericórdia do nosso próximo, né? Como nós somos ajudados e abençoados, que possamos também estar ajudando e abençoando ao nosso próximo. Será que nós estamos praticando o amor? Anotei essa pergunta aqui, ó, como síntese desse segundo tópico, onde nós vimos aqui sobre o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Falamos também aos irmãos aqui sobre a fé e o amor no ensino de Paulo. Falamos também sobre a dimensão prática do amor na igreja. E eu trouxe ao exemplo aos irmãos o que acabou, né? Uma pessoa ímpia de fora, que não conhece a Jesus Cristo, falou para mim. E eu falei para Deus: misericórdia, Senhor, que o Senhor possa estar confortando e consolando o coração desse frentista, para que ele não coloque todo mundo numa panela só, né? Não coloque todo mundo num pensamento só nesse sentido. Minha mãe também, irmãos, contou um testemunho que esses dias para trás, liguei para ela, a gente estava conversando, ela falou para mim assim, que uma vez passou uma menina pedindo um prato de comida lá em casa, e aí ela nervosa pelos afazeres do dia a dia, porque nós somos falhos. Aí ela pegou, olhou para a menina e falou: não tem nada para comer aqui não. Quando ela virou a costa, o Espírito Santo falou no coração dela assim: não tem nada para comer? Como é que tá as suas panelas em cima do fogão? Irmãos, dá vontade de, olha, a gente até, o Espírito Santo fala forte no nosso coração, porque ela falou que ela saiu que nem louca, correndo atrás dessa menina na rua, falando para ela: moça, volta aqui, e alimentou essa menina, né? Então, irmãos, que nós possamos não perder as oportunidades de estar amando ao nosso próximo. Olha a síntese: o amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares, amém? Caminhando para o tópico de número 3, que tem como tema as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: a fé, o amor e a esperança. Isso também, irmãos, são o que nós chamamos na teologia de virtudes teologais: a fé, o amor e a esperança. E aí nós vamos trazer as referências aqui aos irmãos nesses 3 subtópicos aqui que nos restam. Na verdade, irmãos, este tópico de número 3, ele tem 4 subtópicos. Nós estaremos resumindo de uma forma prática e bem objetiva. Este tópico de número 3, ele tem o seu objetivo específico, que é elencar as virtudes, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica, que são as virtudes teologais: fé, amor e esperança. Então, quando você ouvir sobre fé, amor e esperança, são as virtudes teologais. Para maiores conhecimentos, é só estar aí digitando no Google, né, virtudes teologais, e aí você faz um estudo mais profundo sobre isso. Mas creio que vai ser de grande entendimento que nós temos da parte de Deus para trazer aqui. Vamos ao primeiro subtópico: as 3 virtudes teologais, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, que também faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Olha o que o apóstolo Paulo diz, vamos lá dar uma lidinha. Lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aqui é interessante a gente saber que as obras não trazem salvação, mas todo aquele que já é salvo em Jesus Cristo, a obra é uma consequência. Por quê? Porque a obra é a demonstração de amor. A Bíblia vai dizer que a nossa salvação vem pelo meio da fé, e não por obras, para que ninguém se vanglorie disso. Só que todo aquele que é salvo, ele faz obra, porque fazer a obra é demonstrar amor ao próximo, amém? E a Bíblia vem dizendo, né? Tudo quanto vier a sua mão a fazer, faça conforme as suas forças, né? Ou seja, nesse sentido eu quero puxar um ganchinho aqui, que está incluído as obras ali também, né? Então,
Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, traz o versículo concernente a essas virtudes teologais. Vai dizer assim, ó: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o amor é o maior destes. Ou seja, mas o maior destes é o amor, como diz o texto ali na íntegra. Assim, as três virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Caminhando para o subtópico de número 2, vamos especificar agora cada um deles. O subtópico de número 2 vem falando sobre a fé, o 3 vem falando sobre o amor e o 4 vem falando sobre a virtude da esperança. Então vamos lá ao segundo, a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Os irmãos podem estar fazendo toda a leitura, irmãos, lá de Hebreus capítulo 11, sobre os heróis da fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local, como reflexo da nossa fé. Lá em Tiago 2,18, vamos dar uma olhadinha? A gente está com a Bíblia aqui aberta já em Tiago. Tiago capítulo 2, no verso 18, olha o que a Bíblia vem dizendo, ó: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, quando Tiago fala em Tiago capítulo 2, no verso 18, a explicação ali é bem simples. Todo aquele que já é salvo, aquele que vive o Evangelho, que pratica o Evangelho, ele tem obras, né? Nesse contexto ainda vamos falar sobre a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Deveríamos, irmãos, trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Vamos dar uma olhadinha. Colossenses capítulo 3, verso 23. Colossenses 3, 23, diz assim, ó: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, né? Então, nesse contexto aqui, ó, amor prático, ou seja, a virtude do amor é colocar em prática o amor que nós conhecemos de Deus para conosco. No subtópico de número 4, vamos falar sobre a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. O apóstolo Paulo tinha em mente, ao usar essa expressão, o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com alegria no Espírito Santo. Você pode estar passando a luta que for, mas aquele que tem a verdadeira paz tem a alegria do Espírito Santo. Pode vir a luta que for, nós estamos firmes na rocha, que é Jesus Cristo. O exemplo da igreja em Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Olha só aqui, irmãos, o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, no verso de número 12. 2 Timóteo capítulo de número 3, verso de número 12. Vamos lá dar uma lidinha nesse texto também, que tem a ver com o que nós trouxemos aos irmãos aqui, ó. Diz assim o texto, ó: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, nesse contexto aqui, ó, se você está sofrendo alguma perseguição, né, se você está sofrendo por amor do Senhor, Jesus Cristo mesmo vai dizer, né, a Ananias, que era para Ananias ir lá, que tinha um vaso escolhido ali. Ele estava falando sobre Paulo, e ele diz assim, ó: porque eu vou mostrar para esse vaso escolhido o que é padecer pelo meu nome, né? O apóstolo Paulo, ao qual nós estamos estudando neste trimestre. Caminhando para a conclusão da nossa aula de hoje, né, nós aprendemos aqui neste tópico de número 3, o que? As três virtudes teologais. Três virtudes teologais que são, né, as três virtudes teologais que são o amor, né, nesse contexto que a revista trouxe aqui,
É a fé, o amor e a esperança, sendo o maior deles o amor. Amém? Aqui também, então, podemos ainda concluir a nossa lição dizendo que esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. E a igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso devemos amá-la. Por isso trouxe aos irmãos, o conceito aqui sobre igreja invisível e igreja visível. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao vosso coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, que terá como tema o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando ricamente.